Já de volta com o nosso estilo de vida ao vivo pelo Amazonsat, direto aqui do Palácio Rio Negro, no centro de Manaus. E olha só, dores de cabeça, cansaço extremo durante a leitura e fadiga nos olhos. Esses são sintomas do astigmatismo, uma deficiência visual hereditária que atinge muitas pessoas. Vamos entender agora um pouquinho dos sintomas, causas e tratamento desse problema, agora no quadro ABC da Saúde. O astigmatismo é um dos problemas mais comuns que levam as pessoas ao oftalmologista. Eu recebo hoje aqui no Estilo de Vida o Cláudio Chaves Filho, que é oftalmologista e vai ensinar para a gente, vai explicar para a gente, na verdade, como reconhecer o problema e quais os graus, quais os reais prejuízos que ele pode causar à nossa saúde. Oi, Cláudio, bom dia, seja bem-vindo ao Estilo de Vida, obrigado pela sua participação. Bom dia, Carla, é um prazer estar aqui para esclarecer para a população sobre o astigmatismo, que é realmente um dos principais distúrbios de refração que a gente tem e uma das principais causas de procurar o oftalmologista. Bom, eu começo sempre pela pergunta-chave. Eu gostaria que você explicasse de fato o que é astigmatismo. É a dificuldade de enxergar de longe, de perto, a pessoa enxerga embaçado, borrado, desfocado? Então, o astigmatismo ele é um distúrbio de refração que normalmente está relacionado com a córnea, Certo. que é a principal lente do olho da gente, é como se fosse o vidro do relógio, a primeira lente que o olho possui. E a córnea possui mais de 2/3 de todo o poder refrativo do olho. Então, um distúrbio na córnea costuma causar o astigmatismo. O astigmatismo pode ser de várias formas. Na verdade, nós temos 5 tipos de astigmatismo. Existem astigmatismos que dificultam a visão de longe, como existem bem astigmatismos que também dificultam a visão de perto. Certo. E quais as causas do problema? Por quê? Por quais motivos uma pessoa pode desenvolver essa doença? Então, quando nós temos uma alteração na córnea, normalmente isso vem a ver com a constituição mesmo da córnea e do formato do olho. O astigmatismo também pode acontecer devido ao cristalino, que é uma outra lente que existe dentro do olho e devido realmente a uma transformação do cristalino, ele pode ficar em um dos seus eixos com uma dificuldade, gerando esse defeito. O raio luminoso que atravessa o olho não consegue chegar com uma precisão na retina, que é o local que realmente é transformado tudo que nós estamos vendo em um estímulo que leva para o sistema nervoso central e faz com que nós conseguimos enxergar os objetos. Ok. E qualquer pessoa pode desenvolver o problema ou existem aquelas que têm predisposição? Existe isso? Na verdade, na fase escolar, nós sempre orientamos aos pais que levem os filhos ao oftalmologista para um exame de rotina por volta de 3, 4, 5 anos de idade, que é quando está começando realmente mais intenso essa fase escolar, para que seja possível detectar ou não essa alteração. Quando nós temos uma história familiar positiva, já no caso os pais que usam óculos, outros parentes próximos que também têm problema de visão, isso gera um fator de risco que pode fazer com que a criança tenha mais chance de apresentar também. Existem 5 tipos, né, de astigmatismo. E tem como falar desses, qual é o pior deles? Um é mais grave que o outro e a diferença? Então, o astigmatismo miópico, que é o astigmatismo associado com miopia, normalmente costuma dar uma dificuldade para as pessoas enxergar de longe os objetos. Então, esse vai gerar dificuldade para as pessoas, por exemplo, estudarem, enxergar os objetos à distância, como também dirigir à noite, que tem menos luminosidade, se torna mais difícil. Já o astigmatismo hipermetrópico, que é o astigmatismo que dá mais dificuldade para perto, faz com que as pessoas tenham dificuldade, por exemplo, no uso constante do computador, como hoje está super comum, né? É necessário. O videogame também, ali a criança muitas horas fazendo aquela atividade. Um outro sinal
que a gente identifica o astigmatismo é quando as pessoas têm muita dificuldade numa leitura. Você está lendo um livro e troca algumas letras ou pula as linhas com mais facilidade. Isso geralmente tem a ver com algum tipo de astigmatismo. Esses são os sinais, né? Tem outros sintomas que a doença pode apresentar? Então, se a pessoa apresenta esse erro de refração e ela não está corrigida, ela pode sentir um cansaço visual, dor de cabeça, cefaleia também, de origem oftálmica, né? Porque nós sabemos que a cefaleia, a dor de cabeça tem várias causas. Então, a cefaleia de origem oftálmica também pode ser causada por uma deficiência de astigmatismo. Então, isso tudo são sintomas que podem realmente aparecer com essa doença. Pois é, e essa visão assim borrada, ela atrapalha muito, né? A vida, principalmente, tem como perceber, a pessoa percebe, por exemplo, assim, fazendo uma pergunta que eu acho que todo mundo está fazendo em casa agora. A pessoa está enxergando normalmente, enxerga bem de longe, de perto. E como que é esse processo dela enxergar bem e ela vai desenvolver a doença e vai começar a ter essa dificuldade de visualizar? Como é que funciona esse processo? Então, Carla, o astigmatismo, quando é corneano, quando ele vem da córnea, dessa primeira lente do olho, ele normalmente é um processo da formação da córnea. Então já existe desde a infância, nós já conseguimos detectar. Porém, quando o astigmatismo vem do cristalino, que é da outra lente do olho, ele normalmente é adquirido com o tempo. Quando o grau é pequeno, é um grau leve, realmente fica um pouco mais difícil. Então, nós recomendamos que sempre faça o exame anualmente com o oftalmologista a fim de detectar qualquer alteração. Porém, se o grau do astigmatismo é mais elevado, realmente fica nítido a dificuldade que o paciente vai notar em desempenhar suas atividades, em estudar, em trabalhar, em sentir um cansaço visual, em ter dor de cabeça constante. É um problema que pode, doutor Cláudio, ser confundido com outros problemas da visão por conta dos sintomas que são meio que clássicos, né, quando se fala de visão. Pode, exatamente, porque como eu já mencionei, o astigmatismo ele pode estar associado tanto com miopia, que é uma dificuldade já conhecida para a distância, como com a hipermetropia, que é uma dificuldade para perto para a leitura. Então, os sintomas acabam se confundindo um pouco. E quais são o diagnóstico? O diagnóstico é feito na visita, né, ao oftalmologista, se faz um exame e tal. E quais os tratamentos hoje disponíveis para realmente existe cura ou é uma doença que vai acompanhar a pessoa para toda a vida? Bom, o astigmatismo hoje pode ser corrigido com o uso de óculos, né? Seria a nossa primeira opção. Pode também ser corrigido com o uso de lentes de contato. Então, os pacientes que não gostam de óculos ou têm dificuldade em usar o óculos por qualquer motivo, podem usar as lentes de contato também. Como também pode ser corrigido com um procedimento, uma correção a laser, que é realizada, que realmente consegue eliminar o astigmatismo. Então, existem essas três formas de tratamento, né, que são expostas ali ao paciente para que possa decidir o que seja melhor para ele. E o astigmatismo é uma doença que ela vai ela vai aumentando, por exemplo, a pessoa vai enxergando cada vez mais com cada vez mais dificuldade. É assim que acontece? Bem, o astigmatismo ele costuma não aumentar muito com o tempo. Normalmente, a miopia costuma fazer esse fator, né? O paciente que é míope, que também vem de pais míopes, costuma ter seu grau sempre aumentado a cada visita que faz com um exame oftalmológico, né? Porém, o astigmatismo não. Ele costuma aparecer, quando ele é da córnea, aparece ali na infância, quando é do cristalino, aparece em um outro momento, mas costuma se manter estável depois do diagnóstico, não costuma mudar muito constantemente. E como que se define o tratamento, então, já que existe pode ser feito por meio do óculos ou por meio do laser? O que vai definir? Bom, as lentes corretivas com o óculos ou as lentes de contato, elas são
uma boa opção de tratamento. Porém, para os pacientes que não conseguem usar essa correção, que não estão bem adaptados ou com os óculos ou as lentes, realmente nesses casos podem ser realizados uma correção com o laser para que elimine o problema e a pessoa consiga viver e desempenhar suas atividades sem uso de óculos ou lentes de contato, né? Porque nós sabemos que lentes de contato não são para todos. Tem pacientes que realmente não conseguem colocar a lente, tirar, manusear no trabalho, no dia a dia, como óculos também, né? Tem gente que não consegue ficar com óculos o tempo todo, aperta, incomoda, pesa, então isso depende de cada paciente, mas existem essas 3 formas de tratamento hoje. Certo. Bom, eu tô com um telespectador na linha, é o Bruno Guimarães, que com 12 anos, ele sentiu a visão embaçada e tal, não conseguia enxergar o que a professora escrevia no quadro e pensou que fosse um problema comum, né? Quando foi ao oftalmologista, o diagnóstico foi realmente astigmatismo. A partir de então, o Bruno vai ao oftalmologista todos os anos e eu vou conversar com ele agora para saber um pouquinho sobre esse tratamento. Bom dia, Bruno. Você convive com astigmatismo há 19 anos, é isso? Isso, há 19 anos, desde os 12 anos de idade. Bom, e por que existe isso de conviver com astigmatismo há 19 anos? Qual foi o tipo de tratamento que você buscou? Na verdade, como já faz muito tempo, né, eu busquei o tratamento convencional, né? Inicialmente eu passei a ter dores de cabeça, né, senti a visão turva e procurei um oftalmologista, né? Certo. E desde então, né, todo esse tempo eu venho utilizando óculos, né? E você não quer optar por um outro tipo de tratamento? Utilizar lente, mas infelizmente não tive sucesso. Ah, tem isso também, né, doutor? Exatamente. Tem os pacientes que não se adaptam, A lente né? não são para todos os pacientes, né? A adaptação, a forma do trabalho, o ambiente do trabalho, se é um trabalho que tem muita poeira, se é um trabalho que exige o ar-condicionado o tempo inteiro, faz a lente ressecar. Então, realmente a lente de contato é uma opção muito boa que existe hoje, mas não é para todos os pacientes. Existem pacientes que vão conseguir muito bem e existem pacientes que não vão conseguir se adaptar. Bruno, quando você não conseguia enxergar o que a professora escrevia no quadro quando você estava na escola, você sentia algum tipo de dor de cabeça, algum tipo de sintoma desse jeito, ou foi somente esse fato de enxergar ruim que realmente fez você desconfiar e pedir ajuda dos seus pais? Primeiro vieram as dores de cabeça, né, e com o passar do tempo a visão turva, né? E aí, diante desses sintomas, eu procurei o oftalmologista. Certo, então. E hoje em dia, como é que você encara o problema? Você ainda tem algum tipo de dificuldade, ainda sente algo? Ou com o uso do óculos, realmente você consegue manter uma qualidade de vida legal? Olha, eu me habituei a utilizar óculos, né? Hoje eu digo que eu gosto de utilizar óculos. E graças a Deus eu consigo viver bem aí. Eu não tenho maiores dificuldades, não. Certo. No caso do Bruno... A única coisa que eu faço é manter as consultas anuais. Certo. No caso do Bruno, doutor Cláudio, ele poderia optar pelo tratamento a laser e tal, ou realmente quem escolhe usar o óculos mesmo se acostuma com isso e não tem problema nenhum? Bem, o óculos ele corrige muito bem o problema, então realmente os pacientes que estão bem adaptados e no trabalho, em casa, nas atividades conseguem usar bem o óculos, podem ficar, desde que façam o exame anualmente, troquem os óculos, né? Porque existe também esse tempo de vida, os óculos arranham, ficam gastos. Como também, se já estiver cansado do óculos, já estiver achando que o óculos não está legal, pode ser optado pelo processo da correção. A correção hoje é um tratamento que está muito em evidência, um processo bem modernizado em que a gente consegue realmente, com uma eficácia muito grande, corrigir esse grau todo. Vai muito a critério e escolha do paciente. Como bem o Bruno comentou, ele está muito bem adaptado com os óculos. Então,
eu oriento a ele que faça sempre o exame anualmente, né? Troque seus óculos constantemente e toque a vida normalmente. E você não pensa, Bruno, em optar pela correção a laser nem nada? Já se acostumou com óculos mesmo e vai continuar assim? Olha, pensar eu penso, mas sinceramente eu ainda tenho um pouco de receio da cirurgia, né? Muitos pacientes têm Muitos, receio. Embora a gente saiba de todos os mecanismos, né? Mas Sempre dá aquele medo lá no fundo, né? Nós estamos fazendo de um tratamento nos olhos, né, que é a principal integração nossa, né, com o meio, mais de 80%. Então, apesar de toda a segurança e eficácia do tratamento, alguns pacientes possuem receio, isso Como qualquer outro completamente. tipo de Como qualquer procedimento outro médico, procedimento de cirurgia, médico, né? exatamente. Bom, Bruno, eu agradeço a sua participação aqui no Estilo de Vida. O Bruno é uma prova de que é possível sim você se acostumar, você se habituar com determinadas coisas, né? Como ele bem falou, ele vive tranquilamente com o uso do óculos. É um estilo de vida que ele leva, ele não vê problema nenhum nisso e está vivendo normalmente. Tem gente que não gosta, né? Tem gente que não consegue se acostumar, assim como ele não conseguiu se habituar à lente, né? Então, cada caso é um caso, mas a gente pode ver que é possível sim ter uma qualidade de vida e muito importante sempre estar visitando anualmente o oftalmologista, né? Bom, Bruno, eu agradeço a sua participação, viu? Obrigada, tenha um ótimo dia. nada. Obrigado a você, ao Dr. Cláudio. Bom dia a vocês. Bom dia, Bruno. Obrigada, Bruno. Bom, olha só, ele falou que ele tem receio em relação ao tratamento, à cirurgia e tal. Quais são os riscos? Existe algum risco? Qual o mais comum? Por que as pessoas sentem esse medo de optar pelo laser e passam a utilizar o óculos? Bom, em relação ao laser, os riscos foram muito minimizados, né, com o avanço da tecnologia. Esse tipo de correção para o astigmatismo já tem quase 20 anos que surgiu, não é uma coisa tão nova, porém vem sendo aperfeiçoada, né? Então, realmente a tecnologia de hoje está muito eficiente, já é utilizada uma técnica em que não há corte, não há ponto, anestesia é colírio. O processo costuma durar de laser em torno de 1 minuto ou menos. Então, a correção bem rápido. o processo todo é mais demorado, o paciente deitar, fazer o procedimento, mas a parte corretiva realmente do laser leva em torno de 1 minuto, é rápido, né? Porém, como nós estamos fazendo um procedimento, né, todo procedimento não está isento de riscos e de complicações, né? Apesar de nós sabermos que praticamente 100% dos pacientes que fazem essa correção ficam todos muito bem corrigidos. Isso também depende de cada paciente. A correção não é para todos, é preciso avaliar a córnea do paciente, se possui uma boa espessura, uma boa topografia. Então, é preciso que o paciente seja bem indicado. Eu diria isso, que uma boa seleção, uma boa indicação sempre vai corresponder a um bom resultado. Certo. E dependendo assim também, o paciente, ele já sai, faz a cirurgia e já vai para casa? Como é que é a recuperação? Ele fica com algum tipo de curativo? Então, assim? Carla, hoje não precisa mais, né? Como o laser é realmente feito na superfície do olho, sem nenhum tipo de corte ou de invasão, o paciente faz o procedimento e quando termina já vai para sua casa. Então, normalmente, os médicos que realizam esse tratamento costumam fazer no fim de semana, na sexta-feira. O paciente já recupera o sábado, domingo, para a segunda poder retornar às suas atividades. Não há necessidade de curativo, bem como tampão nos olhos, a pessoa sai com os olhos abertos, como também pode ser realizado nos dois olhos o tratamento, no mesmo momento, devido à técnica que não exige mais corte ou invasão. Bem legal, né? Bom, tem uma perguntinha aqui do Carlos Maia, do bairro Parque 10. Ele quer saber se astigmatismo pode provocar estrabismo. O estrabismo já vem a ser um outro distúrbio, né, da visão, em que nós temos uma dificuldade nos músculos extraoculares em manter o olho paralelo. Então, o olho vai possuir algum desvio, né, seja um desvio para dentro ou seja um desvio para fora. Existem estrabismos que têm relação com grau, que melhoram quando a gente usa óculos. Bem como existem estrabismos que não melhoram com óculos, que têm outras causas.
Então, se o estrabismo, esse desvio, for devido ao óculos ou à falta que o óculos está fazendo, é possível que algum grau de correção de óculos melhore um pouco o desvio, o estrabismo. Se esse estrabismo tiver uma outra causa que não seja grau, não vai ter essa relação. Certo. Obrigada, Carlos, pela sua participação. Bom, por tudo que você já explicou, doutor, eu imagino que não tenha como fazer prevenção desse problema, né? Ou tem? Bom, na verdade, a prevenção que é orientada é que o paciente sempre faça o exame de rotina, né? Então, nós orientamos, se tudo estiver bem com a saúde dos olhos, com a visão, que se faça um exame pelo menos anualmente com o oftalmologista. Porque é através do exame especializado que nós também podemos detectar outros problemas, não só de refração como o astigmatismo, mas, por exemplo, em relação ao glaucoma ou à catarata, ou outros problemas que Um mesmo venham exame aparecer. é capaz de detectar todos esses problemas? Com o exame oftalmológico a gente consegue, porque nós fazemos a medida da visão, nós medimos a pressão do olho, nós avaliamos o fundo do olho no mesmo momento, né? Então, na verdade, são vários exames que estão juntos que podem fazer a detecção desses problemas, né? Então, fazendo o exame de rotina, você não vai ter problema, né? E caso apareça alguma intercorrência, alguma alteração, nós poderíamos detectar do início, que é o que realmente interessa, É né? verdade. Quanto mais precocemente um problema é detectado, mais chances de sucesso, de cura no tratamento, né? Bom, eu só tenho a agradecer a sua participação aqui no Estilo de Vida, viu, doutor? Obrigada, agradeço bastante. Deixo você à vontade para suas considerações finais e até a próxima. Obrigado, Carlos. É um prazer estar aqui. Sempre que precisar, estamos à disposição para poder esclarecer a população dos mais diversos problemas oftalmológicos. Ok, obrigada, tenha um ótimo dia e até a próxima. Obrigado. Bom, o Estilo de Vida vai para o intervalo agora, viu? Daqui a pouco a gente volta com as notícias do dia e ainda com informações sobre como manusear as lentes de contato. É preciso ter muito cuidado, pois elas podem deixar o olho vermelho e até cegar. Por isso a gente vem com essas orientações no próximo bloco. Até já!